pela cirurgia espiritual feita em minha filha. Descobrimos há um tempo atrás, ano passado, que ela tinha apenas 5% de um lado da visão. E entrei em contato com o Eduardo, né, por ser espírita, e ele me pediu para fazer 3 cirurgias, sendo uma por mês, durante 3 meses. E aí, eu fiz a cirurgia, solicitei a cirurgia, fiz a cirurgia por ela, né? Descansei os 5 dias por ela durante esses 3 meses. E semana passada, essa semana na verdade, ela foi à consulta com o oftalmo e descobrimos que ela conseguiu igualar o olho que ela tinha de ruim com o outro olho, né? Agora ela consegue enxergar muito bem com os 2 olhos. Então eu agradeço de coração a equipe do Eduardo Sabag. Por exemplo, em relação ao sexo, uma pessoa que transa com outra fica... Então vamos imaginar o seguinte, tá? Joãozinho tá lá de boa, vivendo a vida dele como um ser humano comum, né? Na verdade, todos são seres humanos, eu não sei porque eu falei isso, mas tudo bem. Aí, ele começa a assistir o meu canal, meio que por acidente, porque é engraçado que as pessoas relatam assim, Eduardo, eu tava passando assim no TikTok, de repente travou, eu não conseguia nem pra frente nem pra trás. Aí eu tive que clicar pra ver o que era. Aí eu conheci seu canal. Muita gente relata essas coisas assim. Do nada apareceu seu vídeo, do nada, é muito comum isso. E aí, ele começou a assistir meus vídeos. E ele começou a perceber que algumas coisas que ele fazia não era muito legal para ele. Porque a gente não acha que é errado, né? Quando você não tem essa consciência, você não acha que é errado. Não sei o Daniel, mas quando eu não tinha essa base, eu achava, não, cara, sim, normal fazer sim. as coisas que eu fazia. Você entra na misericórdia de Deus, você não tem o conhecimento. Você não tem o conhecimento, Sim, então sim. você acha que não tem nada demais você fazer aquilo. Eu influenciei, Você não foi ensinado aqui. Eu fazia festas open bar, velho. Putz, mano, que teve. Graças a Deus eu fiz poucas, mas eu fiz umas festas open bar que, meu, até hoje, quando a galera me encontra na rua e fala, quando vai ter de novo tua festa? Faz tipo 15 anos isso, tá ligado? 10 anos faz, os caras querem que eu faça outra festa daquela. Então, tipo, hoje eu sei que foi errado, porque eu incentivei um monte de gente a ficar loucaço. Eu quero bebida à vontade, nossa, era assim. Mas hoje eu não faria isso, óbvio, mas na época eu achava que não tinha nada demais, porque eu não tinha essa consciência nenhuma, né? Sim. E aí, tudo bem. Aí você pega esse Joãozinho, ele começa a perceber, ele começa a ver, por exemplo, em relação ao sexo. Uma pessoa que transa com outra fica 6 meses com a energia da outra. 6 meses. E as pessoas não têm muito essa consciência. Vai lá e transa com uma pessoa, e a mina transou com um cara no sábado, na segunda-feira ela vai ficar meio na bad. Porque ela carregou essa energia. No sábado ela não vai ficar na bad, porque ela tá lá no rolê, tá se divertindo. Então, isso é algo que é complicado. E aí ela começa a perceber isso, eu sei, porque as pessoas me encontram na rua e falam isso pra mim. Ela começa a perceber que isso que eu falei tem sentido e começa a se cuidar. O cara começa a se cuidar. E aí o que acontece? O obsessor, que até então vivia lá de boa na casa dele, que não é um obsessor que quer o mal dele diretamente, mas é um obsessor que quer curtir com ele, que quer fumar maconha dele, ou que quer beber, ou que quer transar, ou que quer fazer algo do gênero, ou que quer, por exemplo, tem que às vezes coisa besta, ficar vendo filme de terror, ou coisas que ficam ajudando o espírito a ganhar energia ruim, ele fica bravo pra caramba. Ele vira pro brother dele e fala assim, mano, eu já ouvi falar que esse tal de espiritismo ferra com a gente, né? Ou até o cristianismo que o Daniel pratica, não importa a religião. Estou falando no meu caso porque eu sou espírita. Mas você vai pegar os preceitos dele, são os mesmos que os meus. Sim. Então, o obsessor, o espírito das trevas, que ele chama de diabo, né, que eu chamo de obsessor, é a mesma coisa. Então, eles olham para isso e eles falam, putz, não é bom. Ele olha o cara que está assistindo o Daniel falar uma coisa assim e fala assim, cara, não vamos deixar ele ver isso. Porque isso não é legal. Porque isso vai ferrar com a gente. Porque a hora que o Joãozinho... sim, isso é verdade. Não é verdade? Você se sente mal de ver algumas coisas. Sim. Você, pô, sabe, não tem uma explicação. Exato. Isso aí não tá sendo tóxico para mim. Sim, a hora que o Joãozinho começa a perceber que o que ele estava fazendo, aquele hábito que ele achava que não era nada demais, que era beber todo dia, estava alimentando obsessores, o que ele faz? Ele começa a parar de fazer isso. O obsessor começa a ficar com raiva. Aí o obsessor vai lá, briga, chama a galera, fala, vem, não vamos deixar não. Ou o cara começa a fazer evangelho no lar. Evangelho no lar é esse estudo. Ele começa a fazer de tudo. Todo mundo fala isso pra mim. Putz, mano, eu começo a fazer evangelho no lar, fico com muito sono. Eu durmo, né? Porque eles fazem dar sono. Ou então fazem pessoas ligarem pra eles. Começam a fazer as coisas pra atrapalhar eles, entendeu? E aí acontece que, nesse processo, se o cara insistir, o obsessor percebe que perdeu o jogo. Aí ele faz o quê? Ele me procura para se vingar de mim. Então, se a gente tem aí 6 milhões de visitas,
Se duas pessoas assistem 3 vídeos, então 2 milhões de pessoas. Nós temos aí, se cada uma tem 2, 3 obsessores, a gente está falando de 5 milhões de obsessores por mês com raiva de mim. E eles me procuram. Só que eles chegam na minha casa. E aí tem uma defesa espiritual muito forte, entendeu? Então eu posso não ser importante aqui na Terra, mas lá eu sou. Posso não ser conhecido aqui na Terra, mas lá eu sou, tá ligado? Não, mas realmente é verdade. Porque aí que acontece? Tem várias faixas de guardas. Então o que eu vejo muito na minha casa são guardas. Muitos. Sim. Muitos. Porque eles têm que lidar com essa situação. Eles também têm. Sim, a Bíblia fala disso. Esses espíritos querem Eu tenho de qualquer certeza, jeito. tem uma guarda em meu torno, na minha casa, que me protege, sem dúvida. Exato. Então, na minha casa, eu me sinto melhor porque tá menos, então... Por isso que eu moro num lugar... Eu mudei para um apartamento agora, caríssimo o apartamento. Eu achei um absurdo. Meu mentor falou assim, que é o melhor lugar? Porque a gente tem a praia, o rio, não tem montanha dos lados, não tem como atrapalhar tanto a gente, então não importa se é caro, importa que pra gente é o melhor lugar pra gente trabalhar, para poder se proteger um pouco mais. É um por andar, então não tem vizinho dos lados. Eles têm que se proteger. Então isso existe, mas isso existe não só comigo. Isso existe para todo mundo que faz o bem ou que faz algo que seja que pode ser atazanado. Senão imagina só, o Papa. Tudo bem que o Papa vira e mexe, faz um monte de besteira, mas assim, ele nunca ia conseguir, por exemplo, dar um sermão com esses espíritos obsessores atrapalhando. Quando você é atacado por esses caras sem a proteção, é difícil.